Mestre amado Jesus, mais um sábado, mais um estudo da doutrina espírita. E que estudo maravilhoso! Que nesse instante as graças de Deus recaia sobre todos nós, abrindo a nossa mente, mas também o nosso coração, para que a teoria se transforma em ação. E que a gente possa viver verdadeiramente o estudo desta tarde, desta manhã de hoje. Que o nosso querido irmão Odilon possa estar inspirado para nos conduzir para o aprendizado. Que Deus e Jesus abençoe também o filho da dona Lalinha, que está internado. Que os espíritos amigos protetores possam fazer uma visita lá no hospital. Uma limpeza espiritual. Transmitir um passe. E que a mão de Deus, a mão de Jesus, aquela que acalmou as tempestades, que fez o paralítico andar, o cego enxergar, possa estar pairada sobre a cabeça do nosso querido irmão, para que ele se recupere logo e logo esteja conosco. Muita paz e Jesus nos abençoe. Que assim seja. Muito bem. Vamos iniciar então o nosso estudo desta manhã. Nós estamos no capítulo 11 dos livros Missionários da Luz, Intercessão. Nós começamos lá no dia 23 de novembro, mas é um capítulo longo, né? Então, na semana passada nós não tivemos, mas ainda assim ele é bastante longo. E nós paramos numa parte bem interessante da história. Mas só para relembrar um pouquinho, né, para vocês se inteirar todos, né? Primeiro a palavra intercessão. Intercessão é quando alguém intercede, né? A palavra intercessão intercede por outro no plano espiritual. Uma oração em favor do outro, faz até um tratamento em favor do outro, né? Frequenta a casa espírita, faz os tratamentos da casa espírita, geralmente envolve a pessoa a participar de reuniões, estudos e levar o passe, né, e tudo mais. Tudo isso, essas energias, elas podem ser direcionadas para aquela pessoa a quem a gente quer que seja atendida. No caso em especial, a prima Etelvina, que é o nome que foi atribuído a ela, se apresentou lá para pedir para o Alexandre, né, uma intervenção em favor da prima dela, né, que estava necessitando dessa ajuda. E aí foi feito todo um trabalho, né, de atendimento, foram até a casa, né, dela, lá encontraram a casa em uma certa desarmonia, um sentimento de negativismo muito forte entre as pessoas, alguns espíritos trevosos na casa. Nós tivemos também a experiência de entender como é que funciona a atuação do vampirismo no momento das refeições, por exemplo. Eles estavam almoçando e os espíritos vampirizavam aquelas energias que estavam na alimentação. Então, ali então eles tomaram consciência, né, do problema como um todo. Então, Alexandre dizia para o André Luiz que é preciso, né, saber mais sobre a situação para poder fazer um entendimento mais profundo. Então, a Esther, que é a pessoa que estava sendo atendida, ela tinha passado por um drama muito grande. Shirley, bom dia, seja bem-vinda.
Shirley chegou. Bom dia, desculpa o atraso. Bom dia. Bom dia, Chile. Então, Bom dia, povo bonito. Oba! Obrigado pela parte que me toca. Bom dia, Shirley. Bem, aqui é só eu. Então, a Esther estava sendo então atendida pelo Alexandre. Então, nesse atendimento, ele estava tomando consciência de toda a situação. Por que isso? Por conta da situação em si, né? Se você quer fazer um tratamento mais aprofundado, né, você tem que tomar conhecimento de tudo, né? Não basta você estar na superfície, né? Senão é um paliativo. Igual as pessoas às vezes vão no centro, tomam um passe e acham que vai ser curado. Vai aliviar, mas a cura mesmo vem de dentro para fora. Então, o Alexandre estava fazendo esse trabalho de diagnóstico, né? Entendendo a situação para que a cura se processasse de forma mais profunda. Só para lembrar também, que eu acho que a Regiane, por exemplo, ela não participou, né, das reuniões iniciais, houve ali um drama muito grande, né? A Esther era casada e primeiro ela estava noiva do Noel, e o Noel apresentou um amigo, o Raul. Raul ficou muito encantado com a Esther e bolou um plano lá e matou o Raul, né, simulando suicídio, e casou com a Esther depois, né? E a Esther foi um esposo assim, muito dedicado e tudo mais, né? Mas ele carregava a culpa do assassinato. E isso causava assim, uma tristeza muito profunda nele, né? Que o Noel era amigo dele, né? Ele matou porque ele ficou envolvido, né, pela aquela paixão arrebatadora pela Esther, e acabou que ele, num plano ali, ele matou o amigo e ele não conseguia ser feliz. E aí então ele simulou o próprio suicídio também, acabou morrendo. E com um tiro no peito e tal, ele fez toda uma simulação lá para parecer que fosse um assalto, até para poupar mesmo a Esther, né? Um novo suicídio na vida dela, uma coisa muito terrível. Mas a polícia investigou tudo e falou não, foi suicídio, né? E ela não aceitava que fosse suicídio. Cristiano, seja bem-vindo. Cristiano chegou. Por isso que eu não ia entrar. Oi, Cris, bom dia. Eu tinha dado o recado, Cris, que você não ia entrar. Tá bom. Ele está com o microfone dele mudo, né? Talvez ele não possa falar, mas seja bem-vindo. Uhum. Eu dei ideia para ele, põe no mudo. Isso. Falei, pode entrar, põe no mudo, porque ninguém escuta seus barulhos aí do quarto. Muito bem. Então, voltando à nossa história, né? Aconteceu tudo isso e ela não se conformava com a morte do marido. O marido tinha uma vida tranquila, né? Uma família bonita, né? 3 crianças, os 2 tios que eles cuidavam em casa, né? Que era negativo e tal. E ela não se conformava, então ela pediu ajuda para Etelvina. E aí, em sonhos, eles encontraram com Alexandre e Alexandre prometeu ajudar. Ela queria respostas. Por que aconteceu isso? Ela responde, né? Porque ela não aceitava a tese do suicídio. Ela dizia não foi assassinato. Só queria saber com certeza que foi assassinato para ela se tranquilizar. E então eles estavam nessa parte do diagnóstico, né? Eles encontraram, né? Já tinham encontrado então o Raul. O Raul já tinha contado para eles que realmente foi um suicídio. Estava se sentindo muito mal, muito culpado, porque além dele ter assassinado o amigo para ficar com a Esther, ainda ele mesmo se matou. Então ele estava carregando aquela culpa. E por conta disso, ele estava num ambiente assim muito complicado. Ele estava no matadouro, né? Hoje a gente usa mais o termo frigorífico, né? Nessa época eu usava o termo matadouro. Que é onde e ali muitos espíritos trevosos sugam as energias do sangue dos animais
E sugam também as energias dos seres humanos, né, que desencarnaram em condições muito difíceis, como é o caso do Raul. Então eles estavam vampirizando tanto aquela energia dos animais quanto do Raul. E eles então foram ali, retiraram ele dali, né, para se recuperar. Tem toda uma descrição como é que foi a retirada. O André Luiz até queria que já colocasse ele a par da situação, e aliás, a Esther, né, colocasse a par da situação. Ele falou: não, a gente precisa que seja feito um trabalho bem feito, senão ela pode prejudicar mais ao invés de ajudar. E no caso do Raul também, né? Ele tem que se recuperar primeiro para depois encontrar com a Esther. Não pode se encontrar assim do jeito que ele está. Ele estava numa situação muito difícil, né? A ferida aberta, sangue, toda a aparência dele, né? Ele impôs, né, ao corpo espiritual devido à situação dele, era muito impressionante. Então ele não poderia mesmo se encontrar com a Esther naquela situação, com a viúva. Seria um caso assim muito difícil para ela receber, né? Eles queriam ajudar, né? Queria que ela consolar ela, não causar mais danos. Então, por conta disso, ela tem que primeiro tratar ele um pouco, né? E então retiraram ele dali, teve uma equipe que foi auxiliar ele, né, para recuperar. E então nós chegamos à parte em que ele ia se encontrar então com a Esther, né? Ele ia se encontrar com a Esther. Então o Alexandre e o André Luiz foram se encontrar com ele lá no hospital, no local onde ele estava sendo tratado. Ele estava bastante envergonhado, né? E dizendo-se muito infeliz, 1000 vezes infeliz. E o Alexandre falou bem assim que ele precisava se recompor, né? Eles teriam umas 70 horas, né, aproximadamente, né, para poder se recompor. A André Luiz, então, estava bastante impressionado, né, com a forma como esse serviço intercessório se processava. Não era uma coisa simples assim, né? Viu que envolvia todo um trabalho bastante amplo. E não é só a oração, né? Toda a oração da esposa, né, em favor dela própria e do Raul, tinha provocado toda essa série de ocorrências. E ele estava impressionado, né? Como é que a espiritualidade age em nosso benefício quando a gente se dispõe a ser ajudado, quando a gente está disposto a mudar as coisas, né? E a nossa vontade é sincera. E daí ele ficou, depois de tomar toda a situação, falando: bom, mas como será que vai ser esse encontro? Como é que a esposa vai reagir ao ver o Raul? Como é que Raul vai se comportar? Então ele estava ainda bastante impressionado e na expectativa. Então passou as 72 horas, 4 dias, e então eles foram lá, encontrou Raul ainda cheio de dores, mais calmo, e a ferida aberta eles tinham coberto, né, feito uma espécie de curativo. Ele já tinha consciência que ele não estava mais encarnado, que ele estava morto, desencarnado, né? E isso fazia ele chorar bastante, né? Porque ele tinha jogado uma oportunidade grande, né? De ser feliz, de viver bem e tudo mais. Então, aqui ele contou, né, a história que eu já antecipei aqui, né, tudo que provocou. Ele contou para o André Luiz e para o Alexandre, né, o envolvimento com o Noel e tudo mais. E
a, a- ele contou e estava narrando assim com detalhes, né? Como é que ele pôde, né? Se chegar a esse ponto, como é que foi o plano, né? Do vinho, que ele então colocou veneno no vinho, ele mesmo tomava o vinho pouquinho todo dia, né? Com veneno para o corpo se habituar. Aí depois que o corpo se habituou, ele colocou com a dosagem, ele colocou uma dosagem parecida para o Noel, e o Noel não suportou e morreu, né? Porque ele dizia assim, eu vou eliminar o rival, não vou ceder minha felicidade a ninguém, o colega deveria morrer. E dessa forma, né, evitando a justiça, evitando que as pessoas conhecessem, ele então fez tudo isso. Alguém quer fazer algum comentário até aí, não? Como é que estamos? Muito bem. Já até antecipei um pouquinho a história, ao remorso do... É interessante a gente ver aí como é que é a lei do retorno, né? Se você não paga aqui, paga no mundo espiritual, né? E ali, na verdade, você vê que o retorno é dele mesmo, né? Não tem nenhum juiz ali cobrando dele. Não né? tem. Não tem um Deus lá punindo, você vai para o inferno, você vai sofrer isso. Não existe. É dele mesmo, né? A nossa consciência. Primeiro que Deus é maravilhoso, né? Ele não vai punir ninguém, né? Como é que Deus vai punir alguém e mandar um castigo pra alguém? Né? A consciência é mais dura do que os juízes. Nossa consciência cobra, né? Cobra mesmo. E sempre que a gente toma uma decisão de fazer algo, seja bom ou seja ruim, nós temos ajuda no plano espiritual. Temos ajuda de bons espíritos ou de maus espíritos, né? Então, aí, ele ficou, então, por muito tempo, né, preso de pesadelos cruéis, né? Mesmo durante o período que ele estava com a esposa, ele não conseguia viver feliz com ela, né? Ele tinha uma dedicação muito grande à esposa, aos filhos, um amor muito grande, mas não conseguia, né? Aí ele estava conversando com o Alexandre e o André, eles estavam dando notícia que eles iam se encontrar, e ele dizia assim, eu não sou digno, minha miséria vai causar mais dores ainda, né, na Esther. Então ele estava muito ainda impactado, né, com tudo que aconteceu. Então, aos nossos olhos, né, digamos que a gente não conhecesse essa parte espiritual, o Raul é uma vítima, né, de assassinos ocultos, né, mas na verdade ele é vítima de si mesmo. Ele que provocou tudo isso, né? A justiça, a justiça da terra, ela não consegue alcançar as detalhes, né, de uma ação, né? Ele era uma pessoa boa, aparentemente, a esposa, né, para a companheira era o marido ideal, mas na verdade foi um criminoso e também um suicídio. Então era uma situação assim que a gente não sabe, né, o que acontece. E aí a André Luiz perguntou, mas então será que a Esther vai estar preparada para receber todas essas informações, né? Como é que vai ser isso? Vai ser muito sofrimento para ela. Ela já veio buscar ajuda porque está sofrendo, angustiada. Ainda vamos trazer mais essa carga, né, de informações que vai causar muita angústia para ela. Que hoje ela tem o Raul, né, como uma vítima, uma pessoa boa e tudo mais. E a hora que foi informado sobre isso, como é que vai ser? Então Alexandre falou para ele, somente são dignos da verdade plena os que se encontrem plenamente libertados das paixões. Então ela vai saber um dia, mas agora não é o momento dela saber.
saber tudo o que aconteceu. Porque isso vai potencializar a dor dela, o sofrimento que ela está passando. Então, ela não vai poder receber essa informação toda, né? Então eles vão ter que achar. Mas ela foi lá por quê? Porque ela queria essa informação. Ela quis saber o que aconteceu. E agora? Como resolver essa questão, né? A intercessão da oração que a Etelvina fez, né, para Alexandre. Por isso que a gente, nas nossas orações, a gente sempre pede para Deus assim, faça-se a tua vontade, né? Quando a gente está passando por uma crise, uma dificuldade muito grande, às vezes a gente pede, Senhor, se for da sua vontade, nos tire dessa situação dolorosa, dessa situação muito penosa, mas se for da sua vontade. Mas no mais a gente pede o quê? Forças, né? Forças para que essa situação ela possa ser passada com sabedoria, que a gente possa tirar o melhor aprendizado dela, que a gente possa entender melhor as coisas e não tirar, né, aquele sofrimento que às vezes ele é necessário, né? A gente precisa passar por ele ainda. Então, as pessoas só podem receber toda a verdade se ela for plenamente libertada das paixões. E a Esther ainda não conquistou esse conhecimento, essa sabedoria. Ela ainda não sabe, ela não consegue o próprio domínio, ela não alcançou o próprio domínio. Então, ela não deve ser envolvida, né? Não possui as emoções, antes é possuída por elas. Ó, a sabedoria dessa frase, né? A gente ser dono das próprias emoções. Quando eu controlo minhas emoções, eu controlo todo o entorno, né? Controlo meu físico, controlo as minhas compulsões, seja elas de toda a ordem, né? Compulsão sexual, de alimentação, de prazeres os mais diversos, eu controlo isso, né? Então, isso é controlar as emoções. Agora, ser possuído é ser escravo, né? Nós somos escravos de vícios, muitas vezes. Seja qual for o vício físico, vício moral, nós nos deixamos escravizar por eles quando nós somos possuídos pelas nossas emoções, que é o caso que acontece na maioria das vezes. Então ele diz aqui, ó, ela está preparada para a consolação. Ela está preparada para a consolação, não para a verdade. A gente já tem aquela necessidade, né, de falar, não, mas a pessoa precisa saber o que está acontecendo, ela precisa saber da verdade. Ela não pode ficar nessa ilusão, né, ser enganada. Vamos colocar ela, né? Não é o momento. Você vai causar um dano muito maior, desnecessário. Mas daí André Luiz ficou, mas como é que a gente vai fazer isso, né? De que maneira nós vamos deixar de pormenorizar a tragédia? Não seria faltar com a realidade? É isso que a gente pensa na nossa convivência aqui, nos nossos relacionamentos. Muitas vezes a gente é detentor de uma informação de outra pessoa e a gente quer jogar isso, né? Como diz, né? Jogar na cara dele. Isso não é bom, né? Isso vai trazer sofrimentos desnecessários. E então André Luiz ficou assim, qual o processo então para consolar a esposa saudosa, ocultando os sentidos verdadeiros dos acontecimentos? Como é que nós vamos fazer isso? Aí Alexandre, compreendendo as indagações, ele observou: com que direito perturbaríamos o coração de uma pobre viúva na crosta? Ele sempre falou que crosta é a nossa terra, que nós estamos na crosta. A pretexto de sermos verdadeiros. Não, eu não mantenho mentira, né? Eu não engano, eu sou pela verdade sempre. E ele falou, mas com que direito a gente faz isso? Com que direito nós vamos perturbar o coração de uma viúva? Por que motivo tisnar a esperança tranquila de 3 crianças adoráveis? A criança tem o pai como ídolo, como herói,
né? A criança tem disso, né? E agora nós vamos jogar tudo isso por terra. Falar, não, seu pai não é nada disso. Que direito nós vamos fazer isso? Envenenando-lhes talvez o destino. Olha a importância disso. Quando ele fala envenenando-lhes o destino, nós vamos comprometer a vida futura daquelas crianças. Sabe-se lá o que essa informação vai causar na cabecinha deles e no futuro eles tornar uma pessoa cheia de problemas na ordem emocional, psicológica, por conta dessa informação desnecessária, né? Então, só para nos exibirmos como campeões da realidade. Não só para me aparecer, não, eu sou dono da verdade, eu falo a verdade, não ninguém. Haverá mais alegria em mostrar a sombra do crime que em descobrir Haverá mais alegria em mostrar a sombra do crime em descobrir a fonte do conforto? Será que qual que vale mais? Qual que é mais importante aí? André, meu irmão, a vida pede muito discernimento. Discernimento é isso, né? É você avaliar e pensar direitinho o que eu faço. Qual que é o melhor caminho? Qual que é mais razoável? Qual que vai causar menos dano? Ah, não, mas eu estou endeusando, eu estou tornando uma pessoa herói, que não é herói nada, é um bandido, é um criminoso, não posso compactuar com isso. Geralmente, às vezes, a gente pensa assim e quer destruir, às vezes, toda uma imagem que se faz de uma pessoa por conta de nós sermos verdadeiros, né? Sou verdadeiro. Aí diz ainda ele, cada palavra tem sua ocasião, como cada revelação o seu tempo. Até para nós, né? Nós aqui na questão das realidades divinas, espirituais, nós vamos recebendo essas revelações aos poucos, porque nós não damos conta de entender tudo. Então é assim. Há uma outra coisa que eu achei interessante que ele colocou. Não podemos compreender um serviço de socorro com o esmagamento do suplicante. Imagine, eu vou socorrer alguém e vou lá e acabo com aquela pessoa. Que tipo de socorro eu estou fazendo? Detono com ela, destruo as esperanças, as expectativas, os sonhos daquela pessoa. Que tipo de socorro é esse? Então, por isso mesmo, nem todos recebem, quando querem, a delegação do mais alto para o serviço de assistência. Registrei a observação, disse André Luiz, né? Então, as pessoas que participam desse serviço têm critérios, são selecionados, são treinados, são preparados para não fazer essas bobagens que a gente faz aqui, né? Para saber como agir diante de situações outras, para não agir de forma atabalhoada, às vezes até não é intenção, né, de fazer mal, mas faz mal. Então o socorro ele tem que vir de uma forma adequada. Aí então ele pediu auxílio, o Alexandre, para a equipe de socorro lá do nosso lar, para ir apoiar e dar suporte a Esther durante esse período, né, que ela ia receber também, ela ia visitar o Raul e depois que ela voltasse para casa, para dar suporte a ela, assistência a ela nesse momento de socorro. Veja que tem mais coisas envolvidas aí para poder dar certo o socorro que eles estavam querendo fazer. Então a Romualda que era do nosso lar, que foi indicada para esse trabalho. Então ela veio para a Crosta, do nosso lar, para fazer a ajuda. A Alexandre nem precisou fazer muitas instruções para ela, porque ela já é preparada para esse trabalho, e ela deveria preparar então a viúva espiritualmente, para na outra noite ela então visitar o esposo desencarnado. E a Romualda ia dar esse suporte a ela durante 2 semanas. Depois dela encontrar com o Raul, né, a Romualda, ela ia
auxiliar bom, para que ela se restabelecesse as energias e tudo mais, né? Muito bem. Então, tá bem perto já do momento dele se encontrar, o Alexandre foi lá conversar com o Raul, falou com ele para ele ter melhor ânimo, e falou que não era para ele demonstrar assim angústia, sofrimento, dores, queixas, né, sobre nada, e para ele não passar para a Esther qualquer gesto que pudesse mostrar para ela que ele estava impaciente, que ele estava aflito. Ele, então, mais uma vez, tratou daquela chaga aberta, né, no coração, que aquilo ali não cicatrizava por conta, né, das culpas que ele carregava. E para a esposa não ver aquilo ali, né, então eles fizeram um tratamento ali, magnético, e colocaram algumas ataduras. E então, Raul, diante daquele atendimento todo que ele estava recebendo, ele ficou bem melhor, né? Ele já estava bem mais satisfeito, mais reanimado, mais disposto a seguir as orientações. E daí a pouco a Esther, em companhia da Romualda, chegou lá e ela demonstrasse muita angústia, muita expectativa, né? Queria ver o Raul, estava ansiosa. Ainda que a Romualda tivesse já conversado com ela, tratado, mas ela estava bastante ansiosa de saber o que aconteceu. E Raul, né, gritou ela e tal, aquela comoção foi muito bonita, muito intensa. Ela estava dilacerada. Vamos sempre lembrar que ela estava no plano espiritual, ela adormeceu, né, e durante o sono ela foi se encontrar com o Raul. Desencarnado, a Esther encarnada, mas em sonhos. E ela chegou lá e a emoção dominou ela, se ajoelhou, encostou junto ao Raul, e chorando bastante. E Alexandre ficava o tempo todo ali vigilante, né? Vigilante e firme na posição de influenciar o Raul. Né? Já estava ali bem para dar coragem, né? Para que ele pudesse se comportar no momento do encontro. Aí então ele acompanhava então os menores gestos, diz o André Luiz. Não chores mais, Esther, dizia Raul. Tenha confiança em Deus, vela pelos nossos filhinhos e ajuda-me com a tua fé. Eu vou indo muito bem. Olha só, né, essa frase. Eu vou indo muito bem. Não há razão para que nos lamentemos. Querida, a morte não é o fim. Aceita a vontade do Pai como estou procurando aceitar. Nossa separação é temporária. Não te esquecerei. Estarás em meu coração onde eu estiver. Também estou saudoso da tua companhia, de tua dedicação, mas o Altíssimo nos ensinará a transformar saudades em esperança. Isso aí vale, né? Altíssimo nos ensinará a transformar saudades em esperança. É o nosso objetivo diante de separações temporárias. Então, eu estou sequenciando toda essa fala, porque essa fala pode soar muito estranho para nós. Onde já se viu o Raul ter todo esse domínio, né? Para falar com ela com tanta sabedoria, eu diria, né? Não chores mais, Esther, eu vou indo muito bem, a morte não é fim, aceita a vontade. Parece um outro Raul, né? Não parece aquele Raul que nós conhecemos ao longo da história aqui, suicídio, criminoso, que estava todo cheio de culpas, né? Sendo vampirizado e aqui ele estava parecendo assim muito firme, né? Muito compenetrado do domínio. Então, as palavras do suicídio
do suicida, bem como a doce inflexão de sua voz, surpreendiam minha observação. André Luiz estava surpreso, porque ele estava demonstrando uma delicadeza e finura psicológica que ele não conhecia, desconhecia. Foi então que ele observou, notou que fios fininhos de luz ligavam a fronte de Alexandre ao cérebro do Raul. Então Raul estava mandando um fluxo magnético ali para ele, amparando ele naquela situação. Ao mesmo tempo que dava aquele suporte para ele ficar mais firme, ainda mandava também informações, orientações sobre o que ele falava. Você veja a mediunidade no plano espiritual ocorrendo ali. E o Alexandre intuindo o Raul sobre o que dizer para não causar danos a Esther. Então, dessa forma, o processo seguia-se mais tranquilo, né? Então, a viúva, quando ela ouviu essas palavras, ela ficou mais animadinha, né? E exclamou assim, com lágrimas: ó, Raul, eu sei que agora estamos separados pelos abismos da sepultura. Eu sei que devo esperar por Deus para unir contigo novamente. Ouça, auxilia-me na terra, na viuvez, inesperada e dolorosa. Então, fica comigo, Raul, né? Na terra você me ajuda lá também. Levanta-te, vem para a nossa casa, dar-me esperança ao espírito abatido. Nos defende, né, contra os maus. Não me deixe sozinho com os nossos filhinhos, que tanto precisam de ti. Pede a Deus essa graça, que você possa ficar conosco lá em casa, né? Na posição de espírito mesmo. E tenha coragem e fé, disse o Raul. Lembra-te, Esther, de que existem padecimentos maiores que os nossos. Conforma. Vou fortalecer, diz ele, e trabalharei ainda mais por nós. Assim como me espera a assistência, esperar-te-ei a confiança. Aqui, nosso Senhor não impõe sofrimentos que não mereçamos. O Senhor não impõe sofrimentos que não mereçamos. Nem nos confia problemas dos quais não sejamos dignos. Nem nos confia que sejamos dignos, quer dizer, que a gente não tenha forças para enfrentar. Que a gente não possa vencer. Volta para casa e alegra, né? Alegria de viver. Você tem os filhinhos, tem seus tios, né? Alegre-se com isso, alegre-se com o lar. Não tenha medo da necessidade, nunca nos faltará a bênção do pão. Então, aqui, Raul, então, estava dando orientações para ela para seguir em frente. Procura a alegria do trabalho honesto, semeia o bem, através de todas as oportunidades que o mundo te ofereça. A prática do bem dá saúde ao corpo e alegria ao espírito. E Deus, que é bom e justo, abençoará os filhos para que eles sejam felizes ao teu lado. Não te demores mais. Volta confiante. Guarda a certeza que estou vivo e de que a morte do corpo é somente a necessária transformação. A morte do corpo é somente a necessária transformação. Odilon, Sim. porque quando a gente está em paz conosco, com os nossos atos, então você não tem nenhuma pressão em cima de você. Você não existe a sua própria prisão, né? Porque no caso dele lá, ele mesmo criou a própria prisão dele, né? Não é igual o Orlando falou, não é Cristo que não é Deus que nos pune, né? Porque senão ele não seria um Deus de amor. Nós é que criamos nossos próprios, né? As próprias amarras. Isso. Nós é que criamos os nossos grilhões, nós escravizamos. Então, aqui vale uma reflexão também, né? Digamos, nós conhecemos a história da Esther,
a história do Raul, do Noel e tudo mais, sem ter essa informação, né, que o André Luiz trouxe aqui, do mundo espiritual e tudo mais. A gente estando encarnada, que a gente viu uma notícia dessa com todos os detalhes no jornal. Como é que a gente ia encarar o Raul, por exemplo, né? Nas nossas mentes, nas nossas... Né? Como é que a gente ia julgar ele? Né? Ver como é que eu falo assim, né? Como é que a gente ainda é preso a essas questões, né? De julgar o outro como mal, né? É o criminoso, é isso e aquilo, né? Tem uma parte no Evangelho que diz, né? Caridade para com os criminosos. A irmã Dulce também lembra, né? Que aqueles que mais precisam de nós, justamente aquele que a gente mais julga, né? Que a gente mais rejeita. Aqueles que mais precisam do nosso amor, ela diz, né? Do amor. E a gente tem dificuldade, né? De amar aquele que está na prática do mal, está preso ainda a essas situações, né, de comportamento. Né? Então, essas reflexões é muito importante para a gente buscar esse entendimento, essa visão diferente das pessoas, do mundo, de nós mesmos, né? Como disse Chico Xavier, a diferença entre o criminoso que está julgado, preso e condenado em nós é que eles foram descobertos. A diferença é essa. Todos nós temos questões a resolver, todos nós temos encrencas. O nosso mundo é um mundo de prova e expiação, onde há o predomínio do mal. Lá no livro... Eita, essa frase é pesada, hein, Odilon? A diferença é que nós ainda não fomos descobertos. Nossa. Tá vendo? Foi o que o Chico Xavier disse quando estava visitando o presídio. Né? Algumas pessoas estavam em companhia dele, estavam horrorizadas com aquilo e tal. Não, senhora, não fica surpreso com isso, não. A diferença entre eles e nós... Olha, Chico Xavier colocando nessa situação. Né? Ele dizendo sobre ele mesmo. Então, é pesada mesmo. Né? Mas é interessante, quando você faz algo que está fora do seu padrão, a sua consciência não te permite ficar bem durante o dia, à noite você não consegue dormir, aquilo fica remoendo na sua mente. Enquanto você não acalma o seu coração e resolve aquilo que te incomoda, que você fez de errado, seja lá o que for, enquanto você não encontra a sua própria paz interior, você está numa prisão e você é seu próprio carcereiro. É verdade. Né? Somos prisioneiros de nós mesmos. Isso mesmo. Então, compreendendo então a oportunidade de reencontro, aqui chegou um ponto assim muito nevrálgico, um ponto complicado, né? A Esther quer saber agora o que aconteceu. Raul, antes que eu me vá, diga-me francamente, o que aconteceu? Quem te roubou a vida? E agora? Ela está querendo saber quem roubou a vida. Aí o Raul, né, balançou, lançou um olhar terrível de angústia e pensou em confessar a verdade, talvez, né? Quis confessar a verdade, mas o socorro magnético de Alexandre não se fez esperar. Um jato de intensa luminosa partiu da mão do orientador, que a essa altura da conversação mantinha sobre a fronte do suicídio a mão, né? E transformou então a expressão fisionômica dele, restabelecendo a serenidade e a coragem. Novamente calmo, então acalmou Raul, ficou calmo de novo, e ele falou: Esther, os processos da justiça divina não se encontram ao dispor de nossa apreciação. Esther, os processos da justiça divina não se encontram ao dispor de nossa apreciação. Guarda contigo a certeza de que estamos sendo instruídos todos os dias em todos os acontecimentos. Aprende a procurar, antes de tudo, a vontade de Deus. Aceita. Né? Não fica buscando
coisas que não é importante, de repente, você saber. Às vezes nós é que nos angustiamos, né, com as coisinhas bobas, né, de querer saber. Às vezes aquela informação não vai nos acrescentar, né? A gente vê assim, né, uma família assim, harmoniosa, uma boa, né, todo mundo bem. Aí um determinado criança lá, né, adolescente ou adulto já, né, que digamos, foi adotado. Ah, eu quero saber quem é a minha mãe biológica, quero descobrir onde ela está, por que ela fez isso, quero isso, por que isso aí, né? Às vezes fica angustiado com isso, né? E vai atrás, e às vezes causa mais dano. Né? Eu não digo que eu não devo saber, às vezes é bom saber, e às vezes não, né? Então a gente precisa colocar na nossa consciência certas informações. Isso é bom, não é? Será que é bom? Será que vai acrescentar alguma coisa à minha vida ou vai causar mais prejuízo? E ela então ficou querendo esticar a conversa ali, mas Alexandre então tomou o braço dela e recomendou a necessidade de despedir. Falou, já está na hora. Ela não se colocou contra, beijou o Raul, né, as mãos, e foi acompanhando, né? Então, segundo se observa, o trabalho de socorro pede muito esforço e devotamento fraterno. Né? Não é uma coisa muito simples de se fazer. Não podemos esquecer que Raul e Esther são dois enfermos espirituais e nessa condição requerem muita compreensão de nossa parte. Os dois são enfermos. Aí ela, então, felizmente, aquelas palavras, aquele encontro, trouxe muito ânimo para ela e ela estava, então, voltando com muita energia, com muita vontade, né, de continuar a vida dela. E aí André Luiz perguntou, depois que ela saiu, perguntou pro Alexandre, e a ferida dele, né? Como é que vai, né? Quando que vai se recuperar? Isso vai demorar muito, né? Tem a ferida aquela do perispírito e tudo mais, né? E também a ferida da consciência. Aí ela diz, em tom grave, ó. Vou voltar um pouquinho aqui que eu perdi um ponto aqui. Raul experimentará semelhantes padecimentos até quando, diz ele, né? Isso, porém, não impedirá de trabalhar intensamente no campo da consciência, esforçando pela reaproximação da bendita oportunidade regeneradora. Então, ele vai passar por aquela situação por algum tempo, né, até acalmar a consciência dele, e ele vai poder, então, se recuperar. Pessoal, nosso tempo de novo está acabando. Falta 7 minutos. Não sei se vai dar para terminar o capítulo hoje. Ele já tá no finzinho, né? Mas ainda assim. Bom, aí no dia seguinte eles voltaram para o lar da Esther. E justamente na hora do almoço, Romualda estava lá atenta, auxiliando a Esther. Aqueles obsessores, né, vampirizadores estavam lá ainda, que eram entidades familiares de todos ali, né, continuava ali, mas ela Romualda estava amparando ela, estava ajudando no que possível. E então fez com que ela lembrasse boa parte, né, do que ela vivenciou como sonho, né, no plano espiritual, e não lembrou de detalhes, né, como é natural mesmo lembrar, mas aquelas informações assim, mais importantes, ela deixou assim, impressões muito boas para ela, né? Esperança, bom ânimo e tudo mais. Então ela voltou com uma expressão assim, muito melhor, olhos límpidos, brilhantes. Então ela narrava aos tios e aos filhinhos o sonho da noite. Todos eles escutavam com interesse, a Esther assim falava com emoção sobre o que aconteceu e
Um dos tios, então, se manifestou assim meio descrente. Você acredita mesmo ter visitado o Raul no outro mundo? Ela falou, como não? Como não? Eu voltei com essa impressão tão forte. Deus me concedeu essa graça para que eu me fortaleça para o trabalho. Eu despertei reanimada, feliz. Eu vou enfrentar agora os caminhos com nova esperança. O entusiasmo dela não se deixou abater pelo negativismo dos tios. E as crianças animadas, né? Crianças queriam ver a notícia do pai. Ô, mamãe, como nos consola suas palavras, né? Falando, né? E um dos velhinhos falou bem assim, é interessante que Raul não quis falar para você o que aconteceu, né? Para te consolar. Por que ele não quis falar o que houve com você? Ironia dele. E ela respondeu, muitas vezes, meu tio, não sabemos ser gratos às bênçãos divinas. Muitas vezes não sabemos ser gratos à bênção divina. Eu quero aquilo que não é bom para mim, muitas vezes. Recorde-me dessa verdade ao lhe ouvir semelhante raciocínio, né? Deu uma chamadinha no tio dela, né? Eles estavam muito negativos. Envergonho-me quando me lembro de haver feito interrogação dessa natureza para Raul, abatido, pálido no leito. Só a felicidade de ver o Raul já era o bastante. Por que eu tinha que saber mais coisa? Que nos interessa descobrir criminosos quando não podemos levantar-lhe o corpo físico? Né? E nossa preocupação de punir culpados sem dar conta das nossas próprias culpas. Iremos ao absurdo de desejar ser mais justo que o próprio Deus? Então o tio dela calou, pensativo. E a Esther estava muito inspirada, né? Arrumou a Alda ali ao lado dela. E eles já estavam se despedindo. Felicitou a Romualda pelo trabalho excelente que ela tinha feito com a Esther. Ela parece que ela gostou da casa, os pedaços da casa. Então, ela ia permanecer ali até que a Esther pudesse se reestruturar, inclusive na questão financeira, né? Que eles estavam passando por muita dificuldade, não tinha trabalho e tudo mais. Pessoal, nós vamos ter que encerrar porque o nosso horário está terminando, faltam 3 minutinhos, senão não vai dar tempo. Aí na próxima a gente termina o capítulo e já começa o outro. O outro, só para colocar vocês a par, nós vamos falar sobre o Segismundo. Segismundo é muito conhecido, sobre a programação reencarnatória. Tem uma história também muito interessante. Depois ela veio hoje, mas ela ia olhar. É interessante. Tem até alguns vídeos, né, de animação do Segismundo, que na internet vocês podem pesquisar. Até mais nas nossas reflexões aqui. Se eu encontrar, eu coloco depois para cada um para assistir. Então vamos caminhar para o nosso encerramento. Agradecer a Deus, a Jesus. Alguém quer fazer a oração final? 330. Oração da abertura, será que ele vai querer fazer? É para você. Vai ficar Dona Lalinha, a senhora está podendo fazer a oração final? Ela gostou muito da fornalha, menina. Acho que ela não está me ouvindo. Também acho que não. Então faço eu. Vamos lá. Beleza, fazer isso, né? Vamos buscar Deus, nosso Pai, aquele Deus interior, aquele Deus que está dentro de cada um de nós. E agradecer os momentos que estivemos, os momentos de reflexão, os momentos em que nós buscamos as lições do Mestre Jesus através desses casos, né, desses acontecimentos no mundo espiritual, e que nos convida para a transformação, nos motiva a mudanças na forma de ver a vida, de ver as pessoas, de controlar melhor os nossos impulsos, nossas emoções. Que Deus nos auxilie, que a gente possa sempre guardar nos nossos corações essas lições e colocar em prática no nosso dia a dia, na nossa vivência. Pedimos, Senhor,
todos possamos ter uma boa semana, um bom retorno. Que assim seja. Graças a Deus. Tchau.